Alô, para você que se liga nas plataformas digitais da Itatiaia, eu, Lucas Barbosa, com um conteúdo especial para a torcida do Cruzeiro que está na expectativa pela temporada de 2026, que começa com os Crias da Toca. É tempo de copinha, já virou tradição no mês de janeiro, e o Cruzeiro entra em campo neste sábado, dia 3, com o time mais jovem à disposição e com o comando técnico novo, Myron César, que estava no América, novo técnico do Cruzeiro, e é o nosso convidado aqui da Itatiaia. Prazer falar com você, Myron, muito obrigado por nos atender. Prazer, Lucas, prazer todo meu. É uma satisfação enorme, né, estar fazendo parte desse processo, desse novo processo, né, dentro da categoria, e espero que seja de muito sucesso. Ô Myron, até para a torcida do Cruzeiro te conhecer, o que a torcida pode esperar do time montado pelo Myron nesta copinha? Falo de estilo de jogo, de ideias, futebol mais ofensivo, futebol mais defensivo, reativo, transição. Como é que você pensa o futebol como um todo e o que você pretende aplicar nessa copinha? É, primeira coisa, eu penso o futebol baseado na cultura do lugar onde eu estou inserido, é o Cruzeiro. O Cruzeiro, de forma cultural e filosófica, tem uma maneira de sentir e de entender o jogo, e aí não dá para falar de Cruzeiro senão num jogo ofensivo, num jogo de troca de passes, num jogo de muita disposição dos jogadores, de muita intensidade, né, e de protagonismo. Então é assim que a gente tem construído. A gente entende também que a Copa São Paulo é um cenário diferente, que, né, a gente nunca sabe o que pode nos esperar em relação a gramado, a tipo de gramado. Eu falo por situações climáticas, pode chover muito. Os gramados nem sempre são os melhores para executar aquele jogo é, que, é, que é baseado na ideia tanto nossa, da comissão, categoria e clube, mas de qualquer maneira, em qualquer cenário, o Cruzeiro ele tem que ser protagonista do jogo, e é assim que eu penso, e é assim que nós estamos construindo no dia a dia. Legal. E aí, falando tanto sobre ideia de jogo, sobre projetos, sobre processos da categoria e sobre resultados, qual é a meta do Cruzeiro nessa edição? A Copa São Paulo, meta do Cruzeiro sempre estar entre os. A gente veio com um time mais jovem, só que é Cruzeiro. O que eu tenho passado para eles é Cruzeiro, a responsabilidade nossa de fazer uma excelente campanha e de brigar pelo título, ela não deixa de estar latente dentro desse contexto. Então é isso. Esse é o objetivo, é de chegar entre os primeiros, e essa mentalidade que a gente tenta passar para os atletas. Como você bem disse, um time mais jovem do Cruzeiro, sem, pelo menos nas primeiras rodadas, sem alguns dos jogadores mais conhecidos do time sub-20. Então, diante desse cenário, você poderia elencar alguns desses atletas que podem ser novidades para o público em geral, para a torcida ficar de olho? Assim, é um elenco jovem, mais qualificado, com jogadores com bastante potencial a serem desenvolvidos, né? Então, assim, falar de nome, eu posso esquecer de alguém baseado em tantos jogadores com potencial. O que eu peço é que os torcedores acompanhem de perto, que eu acho que tem bons nomes a serem mostrados para a torcida e para o cenário do futebol brasileiro. E essa lista divulgada na última semana, né, dos inscritos, ela gerou muita repercussão na torcida do Cruzeiro, tanto de nomes que ficaram de fora, quanto de nomes que, né, entraram e tudo mais. Um dos que não foi convocado, né, não foi inscrito, é o Nicolite, né, o sérvio. Qual foi o processo para essa escolha? O Sérvio ele estava inscrito entre os 40, ele participou durante toda a pré-temporada com a gente. Na atual conjuntura, dentro dos 17 jogadores de linha que aqui estão com a gente, nós procuramos trazer jogadores que fazem mais de uma posição, e assim é, é normal de ter alguns jogadores com capacidade também de fora. É o futebol, né? Eu conversei bastante com ele,
Mas esse é o contexto, é o processo. Dentro das possibilidades do momento, nós precisamos trazer, como eu disse, jogadores que mais polivalentes, né? Que fazem mais de uma posição para a gente agregar dentro da competição. A gente sabe que pensando, existem situações que podem ocorrer, suspensão, lesão, então a gente escolheu dessa maneira para seguir. Sim, outro nome que ficou de fora, né? Mas aí também é uma idade ainda muito jovem, do Tylon, que um jogador que a torcida do Cruzeiro comentou bastante nas redes sociais. 15 anos, a ausência dele por qual motivo? Deixa eu só retratar o Sérvio, né? É o André, né? Só ajustar a questão do nome. Falar do Tylon, o processo com o Tylon é um processo que a gente tem lidado com muito cuidado e com muito carinho. É um jogador que no mês de dezembro, onde foi feita a pré-temporada, a gente não pode esquecer que ainda é um jogador sub-15, que nunca debutou na equipe sub-20, fez a metade da pré-temporada, porque ele vinha de um processo de lesão, e aí teve um outro processo que é relacionado ao peso dele, enfim, que é normal também de um jogador que estava muito tempo parado. E foi construído assim, e aí o que a gente tem passado para ele, que ele enxerga isso da melhor maneira, um jogador sub-15 fazendo parte, inscrito, né, entre os 40 inscritos e fazendo parte da pré-temporada, né, de uma Copa São Paulo na equipe sub-20, né, com jogadores praticamente 4, 3, 4, até outros 5 anos mais velhos, assim, também com muito potencial, a gente não pode esquecer disso. Os que foram, assim como eles, os que foram escolhidos também têm muito potencial. E aí a gente enxerga que foi importante para ele participar desse momento e que agora, durante a temporada dele, que ele estiver na equipe sub-17 ou até mesmo, de acordo com sua evolução na equipe sub-20, que ele possa pegar esse momento do ano como algo importante para o crescimento da carreira dele. Sim, e aí sabendo também dessa situação já definida pelo clube por conta do intervalo curto entre as temporadas, de usar jovens do sub-20 inscritos na Copinha no time do Campeonato Mineiro, como você tem gerenciado esse intercâmbio desses atletas que por hora estão com o time profissional, mas depois podem reforçar o time na disputa da Copinha? Bom, essa é uma peculiaridade da categoria sub-20, que eu também já estou acostumado no outro contexto onde eu estava inserido. Eu falo que um bom trabalho nas categorias de base gera oportunidades, né, de jogadores para a categoria principal, para o time principal. E quando um jogador conquista essa oportunidade na equipe principal, outros jogadores também dentro da categoria, ou jogadores mais jovens também, é oportunizado de acordo com a evolução e com o potencial desse mesmo jogador. Então, isso é algo natural. Eu fico feliz de jogadores estar participando da equipe principal ou estar fazendo parte desse processo de transição. Então, isso é algo natural. Isso vai ocorrer dentro de uma categoria de base onde tem jogadores de potencial. E aí eu fico satisfeito por vivenciar isso juntamente com todo o clube, profissionais de todo o clube. Sim, sim. E sobre o Tite, que é o novo técnico do Cruzeiro, imagino que seja uma referência para você e para toda a geração, técnico de 2 Copas do Mundo. Já teve alguma passagem com ele durante sua carreira ou até desde o acerto dele com o Cruzeiro? E o que você vê de especial nesse treinador? É uma satisfação enorme, né? Está dividindo um processo, né? Por mais que na categoria de base, mas na categoria sub-20 que está bem próximo, né? Quando eu falo bem próximo, relacionado à transição de atletas profissional, eu fico muito feliz. Como você mesmo disse, o Tite é uma referência para todos, não só para nós jovens treinadores, mas para todo o cenário, né, do futebol mundial. É um jogador, é um treinador de nível mundial. Eu não tive a oportunidade ainda de estar próximo, se eu não me engano, em algum momento que eu pude trabalhar na equipe principal do clube onde eu fazia parte, ele estava como treinador do Flamengo e eu como auxiliar
em um jogo, e aí, mas esse foi a única experiência próxima. Eu vejo um treinador inteligentíssimo, estratégico, que carrega em si uma cultura de jogar e de ser, enfim, de elenco muito forte, com um comando é, com muita representatividade. E assim, eu fico feliz dele estar conosco para agregar e espero que seja um ano de muito sucesso para ele e para todo o clube. Sim, você tem pouco de tempo de Cruzeiro ainda, mas sobre o Pedro Lourenço, que é uma figura muito ativa no dia a dia do clube, você já teve algum contato, alguma conversa? Sim, tive alguns momentos com o presidente Pedro Lourenço. Nitidamente a gente percebe que é um presidente, uma pessoa que está com um olhar bem voltado para o clube, conhece os jogadores da categoria de base, é, consegue entender e tem um feeling muito legal para tudo que está acontecendo à sua volta, muito atento para tudo, sempre muito preocupado com a categoria sub-20, com os jogadores em especial. E assim, eu gostei do pouco contato de alguns contatos que eu tive com ele. É, assim como o Pedro Júnior também são, são profissionais e pessoas que têm muito carinho pelo aquilo que fazem. Então, acho que esse é o segredo do sucesso, por isso que o Cruzeiro está caminhando seguindo essa trajetória tão legal dentro desse processo e vindo da última temporada. Enfim, eu tenho contato e espero que a gente possa retribuir da melhor maneira possível, porque são pessoas que merecem tudo aquilo que estão conquistar e colher o fruto de tudo aquilo que estão fazendo. Correto. Aí voltando um pouco ainda sobre o elenco da Copinha desse ano, 3 jogadores que participaram do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, o zagueiro Vitão e o Felipe Moraes e o Pietro Tavares, atletas que estão na lista da Copinha. O que você pode dizer sobre esses jogadores, as características que eles têm? São atletas que, por exemplo, o Felipe já chamou atenção de clubes europeus, né? Sim, são jogadores com potencial, como eu disse, dentro desse elenco, apesar de jovem, tem jogadores promissores que ainda precisam também de passar por mais uma etapa em relação à formação deles, mas que estão totalmente inseridos nos planos do clube. Tanto o Vitor quanto o Pietro e o Moraes, eles são jogadores que apresentam um dia a dia muito bom de trabalho, são jogadores com índice de trabalho bem legal e estão dispostos a representar o clube da melhor maneira. No dia a dia são trabalhadores assim incansáveis, assim como outros jogadores também que estão com a gente na Copa São Paulo. Eu poderia citar nomes, mas espero que vocês acompanhem e vejam com próprios olhos essa nova safra, esse novo momento da categoria de base do Cruzeiro. Mano, já caminhando para a reta final do nosso papo, queria que você fizesse uma análise também, puxando tudo que você já passou na sua vida, de ser jogador, de estudar, de ir para a universidade, e hoje estar no Cruzeiro, um grande clube, é a chance da sua vida e, por outro lado, o que significa treinar o Cruzeiro para você? Treinar o Cruzeiro é um motivo de muita honra para mim. E, enfim, todos os profissionais que trabalham na área, que estudam, que se preparam, esperam por esse momento, por essa oportunidade. Eu enxergo isso como fruto de um trabalho que eu fiz em outro local, então acredito que também estou colhendo esse fruto. E espero que, eu falo muito, né, que oportunidades geram oportunidades, que é mais uma oportunidade na minha vida, num clube de muita tradição, um clube enorme, um clube grande, mas que também me sinto preparado para esse momento, me sinto que me sinto honrado e preparado e espero que seja um casamento muito feliz.
E aí também aproveito para agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida, não só pelo Cruzeiro, estar no Cruzeiro, mas também estar dividindo é, o dia a dia e compartilhando do dia a dia com profissionais de altíssimo nível. Então, assim, é motivo de muita alegria. Como você mesmo disse, eu joguei futebol até um certo momento da minha vida, estudei, fiz educação física, fiz pós-graduação em educação física, fiz as licenças da CBF, e nada mais assim gratificante, depois de muito trabalho, chegar num clube igual o Cruzeiro. E eu também tenho a plena convicção que o trabalho continua. É um novo início da minha carreira, e aí é muito motivado e muito esperançoso por que há de vir. E para a gente encerrar, o que a torcida do Cruzeiro pode esperar desse time na Copa São Paulo de 2026? Há muita competitividade, muita alegria no jogar, assim, paixão pela bola, independente do cenário que a gente for enfrentar. O que eu tenho passado para os jogadores, que nós temos a obrigação e a responsabilidade de ser Cruzeiro. Como eu disse no início, um time protagonista, um time que tem paixão pela bola e que briga para sempre estar nas melhores colocações. É isso que o torcedor pode esperar. Show de bola, esse Myron César falou com exclusividade a Itatiaia. Myron, muito obrigado, boa sorte tanto na Copinha quanto na sequência da temporada pelo Cruzeiro. Obrigado, eu. Espero que seja uma Copa São Paulo de muito sucesso para a gente. Agradecer a Deus por tudo e que Ele esteja conosco no restante desse campeonato e da temporada que está só começando. Show de bola.